Vocês, hoje o nosso último papo fora do eixo de 2020 e dessa vez meu grande convidado é o meu grande amigo Diegão, Diego Lopes, tá? Eu quis fechar esse papo justamente com ele, tá? Vai ser muito legal, um cara do rugby, um cara que está numa fase de transição de carreira, acabando a carreira de rugbyista, agora indo para carreira pessoal, profissional, tá? E tô só aguardando, ele já tá chegando aí. Um papo que vai ser mostrar um pouquinho do que é um jogador de rugby desde o tempo da escola até hoje. Ele é um amigo que eu tive, que eu aprendi a ter durante esses 7 anos que eu tive de convivência com ele no campo, auxiliando, ouvindo, falando, muitas vezes escutando. E eu tenho certeza que vai ser um papo gostoso e para quem está chegando agora no rugby, eu tenho certeza que é uma grande lição de vida. O Diegão vai comentar aqui, daqui a pouco o Diegão entra, tá? Vão escrevendo aqui, já tem aí gente falando qualquer coisa. O Davis está aí, tudo bom, Davis? Beleza? Vamos conversar com o meu amigo Diegão. Estou aqui já esperando. Vamos lá. Diegão, queridão, tudo bem? Quer que eu espere um pouco mais? Vamos lá. Estou aqui no meu Instagram. Opa, entrou. Vamos lá, vamos visualizar o rapaz. Aguardando as imagens. Tô aqui, eu já estou aguardando, o Diegão está entrando. Sua imagem aqui. Opa, entrou. How? Fala, Marcião! Fala, meu amigo Diegão, tudo bem? Como é que estamos? Eu estou bem, e você? Trabalhando muito aí ou não? Tudo em ordem, cara. Deixa eu acender uma luz aqui para ficar melhor ainda. Tá bom, tá bom. Casa bonita, hein, rapaz? Você vê ali, gostoso meu mapa ali, ó. O mapa é legal, né? Opa, tá legal. Eu conheci essa Agora casa sim, velha. agora tá iluminado. Podemos Casa, conversar. eu conheci a casa velha só, né? Precisa vir aqui, precisamos botar esse papo em dia. Vamos botar agora aqui já, mas depois pessoalmente também, pô. Lógico, lógico. Acabou 2020, pelo amor de Deus, né, Diegão? Ufa, hein, Aninho, casca grossa, esse Aninho aí não foi fácil de engolir, não, hein? Difícil, cara, difícil, difícil. Mas eu acho que foi bom de um certo lado. Vai exigindo a gente pensar coisas novas, né? Eu do meu lado, você do seu lado, né? Isso é muito legal, né? Isso é muito legal. Putz, eu acho que foi Obriga a gente a importante. se reinventar um pouco, né, Marcião? Exato. E não adianta você ter 30 ou 60. Você tem que se reinventar, porque senão você morre antes da história, né? Não, com Né? certeza. E com certeza foi um ano que, as dificuldades sempre trazem oportunidade de crescimento, né? Então a gente sempre amadurece de alguma maneira e tem que tentar ver por esse lado aí, né? E descansou seu corpo ou não? Tentei, cara. Tentei dar uma respirada aí para ver se ele consegue aguentar mais um pouquinho aí, mas tá cheio de dor aí, tá difícil. Mas tá melhor, não É, dá para reclamar, não. Eu não consigo ficar parado, né? Para mim é difícil ficar parado sem treinar. Então eu sim, sim, só sim. diminuí um pouco o volume, não fiz o rugby, né? Não fiz essa parte aí mais de impacto. Deu para deu para dar uma ajudada. E você está trabalhando agora com a parte física também lá do Pasteur, da molecada. Como é que você está fazendo agora? Já que você está nessa fase intermediária da vida, vamos dizer assim, de Ah, mas assim, profissional. tô trabalhando lá, tô ajudando os treinos, né? Esse ano a pandemia a gente fez bastante coisa online, então a gente voltou os treinos ali no Pasteur mesmo, se eu não me engano, acho que em outubro. Então a Sei. gente até outubro ali a gente fez bastante coisa online, bastante Zoom, consultoria, né? Indicando a molecada o que fazer, tendo um encontro semanal ali. E eu Hum, também toquei bastante coisa de personal trainer, né? Então tenho alguns alunos aí que treinam comigo. A hum, maioria ficou no começo da pandemia, aderiu às aulas online, né? Então a gente fazia lá videochamada, fazia esse trabalho sei. de aula à distância.
E também bastante gente de consultoria, que são pessoas que eu monto o treino para a pessoa poder fazer ali por conta mensal lá, daí tem um acompanhamento, vejo como é que ela tá, como é que tá a dieta, como é que tá o sono, tento dar uma instruída em termos de performance para ajudar essa pessoa a alcançar algum objetivo, né? E você e o Pedrinho fizeram muito bem isso, né? Eu tenho acompanhado vocês nas mídias, vocês têm feito esse trabalho bem profundo, né? Já que precisa, além de tudo, ganhar dinheiro, né? Eu acho que é importante ganhar dinheiro também, né? Fazer alguma coisa útil, né? Jogar é legal pra caramba, mas a gente sabe que para muita gente é inútil, né? Mas Sim. Hoje o mundo gira, né? A gente se depende de fazer um qualquer aí. Também é importante a gente estar contribuindo para alguma causa, né? Então, tá ajudando os outros a se desenvolverem, ou passando uma coisa que eu gosto, pelo menos, assim. Eu me sinto bem de auxiliar, de instruir. É uma área que eu sei que eu tenho domínio, que eu tenho conhecimento e que eu acho que eu posso agregar na vida das pessoas aí. Então, também dá um pouquinho de propósito aí nesse sentido, né? sim. E o que você achou, percebeu, que principalmente os adultos, né? Essa coisa de não ter jogo, puta merda, e agora o que eu faço, entendeu? Eu gosto de jogar e não posso jogar. O que você viu essa história toda? É engraçado isso que no Pasteur a gente observa que foi até uma observação, uma avaliação que eu fiz, né? Que as categorias elas respondem diferente a isso, né? Então, Hum, se você for comparar o adulto com o juvenil, com o feminino, a gente hum, teve diferentes níveis de engajamento durante os treinos online, teve diferentes tipos de participação, procuras, assim, querendo ou não, a galera do adulto, ela é uma galera que tá lá porque quer jogar e só porque gosta de jogar, gosta da competição, do torneio e tal. sei. E não que o juvenil ou o feminino não gostem de jogar. Acho que todo mundo que está no rugby é porque gosta de jogar. Mas é uma galera Sim, que busca mais também um lado social, grupo, se enquadrar numa turma, tal. E que o hum, adulto tem, mas tem um grau menor. Eu acho que a maioria dos caras já são formados, trabalham, tem uma rotina já determinada lá e vai lá quando quer jogar. E não tem jogo, a galera desanima, a galera fica meio pá, não tem jogo, vou treinar para quê? Vou no Zoom para quê? Entendeu? Perde um pouco ali isso, né? Acho que tem outros motivos além disso, não só esse, mas passa um pouco por aí também. e você observou que outros esportes tiveram alternativas para jogar? Por exemplo, a gente vê o vôlei, o basquete, o futebol salão, foram buscar alternativas. O rugby ainda não tem essa condição de ter essa alternativa de Eu jogar? acho que tem, eu acho que é um pouco mais complexo o rugby, né? Eu acho que o nível de contato ele deixa tudo um pouco mais complexo e também um pouco do amadorismo dos clubes, das ligas, das federações ali é uma coisa que a gente ainda tá pedalando ali ainda. A gente talvez o vôlei, o basquete estejam o futebol, o próprio futebol estejam ligas mais profissionais e mais organizadas. Não que o rugby ele tem a CBRU, que é uma entidade bem profissionalizada hoje em dia, e tanto que quem jogou rugby no Brasil esse ano, os atletas da seleção, foram os atletas da CBRU que estão embaixo desse guarda-chuva aí, que consegue ser Hum, um pouco mais organizado, ter um pouco mais de controle, teste, hum. é, grupo controlado. Agora, para os clubes é um pouco mais difícil, né? Mas eu acredito que esse cenário aí, se Deus quiser, deva mudar aí no ano que vem aí. E você está com saudade da seleção ou não? Ou só tem saudade da seleção? Ah, eu tenho saudade, toda vez que eu vejo eles jogar, dá saudade, não tem como. Eu acho que qualquer um que jogou aí, até vi que o Spani entrou aí, cara, que é de uma geração mais antiga, os caras que jogam é difícil. Eu não consigo perder nenhum jogo da seleção, eu torço demais por eles sempre, mas eu Sim. não consigo nem descrever a sensação que eu tenho quando eu vejo eles jogar, porque dá uma saudade grande, dá uma vontade de ainda fazer parte daquilo, tá? A gente sabe que é tudo são fases e períodos na vida, né? Eu vivi lá, joguei meus 15 anos na seleção e é isso, passou. Mas Sei. é difícil um pouco de engolir, assim, né? Você queria poder voltar para os 20 anos, jogar mais 10 de novo, representar de novo, mas o esporte cobra um preço, o corpo paga um preço, a nossa parte física ela vai se deteriorando inevitavelmente. Eu sou jovem, se eu passar, pô, beleza, o cara tem 33 anos, mas é isso, o corpo ele sofre cedo, né? O alto rendimento ele é penoso nesse sentido aí. E a gente sempre, todo mundo fala que esporte é saúde, mas esporte de alto rendimento só dá dor, né? Só tem doença, o joelho, o ombro, né? E outras coisas mais, né?
Ah, o esporte, ele é a atividade física, ele é saúde, né? O esporte de alto rendimento, ele tem bastante, ele tem um custo alto, ele tem um preço que é até uma discussão que eu já tive algumas vezes que é caro e que a galera às vezes não tem muita noção, principalmente quem começa, ou quem está no auge ali, não pensa muito nisso, assim. Mas a gente vê, né? Por exemplo, eu não sei se você viu a notícia lá que o Stephen Thompson, que é o hooker da Inglaterra na Copa do Mundo de 2003, Sim. ele tá pela primeira vez está rolando um movimento que eles estão processando a World Rugby e a Federação Inglesa lá, porque o cara tem 42 anos e não consegue lembrar o nome da esposa, não lembra que jogou a Copa do Mundo. O cara tem uma doença lá que é uma demência de traumas consecutivos. E Hum. tem o preço, a realidade que é isso, é um esporte maravilhoso, mas no alto rendimento, que nem o boxe, que nem a luta, que nem o futebol americano, que nem qualquer esporte de contato, pode ter um preço alto aí. Eu lembrei muito de você e eu quis encerrar com você esse ano, meu papo fora do eixo, até porque esse ano seria um ano de Jogos Olímpicos. Uhum. Isso é um espinho na sua garganta até hoje. Né? Eu até fiz no início do trabalho, eu fiz uma provocação e continuo fazendo essa provocação. Né? Que alguns jogadores deveriam ter ido para os Jogos Olímpicos e por, sei lá por quê, não foram. Você, Portugal, entre outros, né? Porque o Brasil ficaria em 12º lugar, no máximo em 11º. Uhum. Mas isso amarraria a gente chama de ídolos do Brasil, né? Certamente pensar em vocês todos, né? O Rafael do Ailib de São José, o Fernando Portugal, você, entre outros, né? Uhum. Marcariam para a nova geração, para essa nova geração. E alguns daqueles jogadores que são muito bons, né? O Tanque, por exemplo, também é maravilhoso, ficam marcados, né? Porque seriam realmente os brasileiros os primeiros a participarem dos Jogos Olímpicos, né? Uhum. Coisa que ainda essa segunda geração não tem uma referência. Uhum. Primeiro que eles não estão classificados. O que você acha dessa posição, independentemente de você? Porque aí isso é uma opinião pessoal. Eu acho que o Brasil errou em. Agora nós podemos falar tudo, tá? Porque nós já estamos fora do esquema, aqui é livre, né? Eu sei que você tem lá seus. Isso já até passou, mas o que você acha sobre isso? É complexa Complicado, essa né? pergunta, né, Marcelo? Assim, o que eu acredito é que eu já passei por muitos treinadores na seleção, de muitas nacionalidades, assim, né? Hum, Então, se eu for citar alguns aí, desde que eu entrei, quando a minha primeira seleção adulta era o Pierre, que era um francês, depois veio o Toto, que era um argentino, aí entraram os hum, Crusaders, que eram os neozelandeses, aí saíram os Crusaders, entraram outros argentinos, aí saíram os outros argentinos, entraram outros argentinos, que veio o Rodolfo, que é a última geração, e agora a gente está numa fase que o rugby voltou para as mãos de brasileiros, e quem está comandando lá é o Portugal, está fazendo um excelente trabalho, né? sim, sim, sim. Eu sempre falei isso, né, cara? Esse tipo de treinador, ele vem, ele tem uma intenção de fazer um nome, fazer um currículo, fazer um trabalho de reconhecimento. A maioria deles queria botar no currículo lá os Jogos Olímpicos, participou dos Jogos Olímpicos. Mas quando ele vai embora, você vira uma foto na parede dele. Ele não tem um legado. O pássaro lá que treinou a seleção de Sevens, a gente é uma camisa estampada na casa dele, é uma medalha. Não um cara que se preocupa o legado que a gente trouxe hoje em desenvolver. Pelo menos é a minha opinião. Eu posso estar Sim, sim, errado, não sou o dono da verdade. E hoje sim. em dia, se você perguntar para a geração para quem jogou, se a gente pegar quem jogou os Sevens aí nesse fim de semana aí do Sul-Americano, que aliás foram muito bem, ganharam a segunda Sim, vez sim. segunda vez da história da Argentina, né? Depois que a gente ganhou em 2011 o Beto Gonçalves, essa foi a segunda vez. Se você for pegar os nomes mais novos daquele time lá e perguntar quem eram os 12 que jogaram as Olimpíadas, tenho certeza que vários não vão saber pelo menos de 5 ali. Nunca Sim, sim. jogaram, não sabem quem são, não sabem por onde andam, não sabem onde está. Muito cara ali parou também. Sim. E eu tenho um pensamento um pouco similar a você. Eu não acho que eu deveria estar. Eu acho que eu tive uma série de lesões nos meses antecedentes às Olimpíadas, que me deixaram num nível um pouco abaixo do que eu poderia estar. Mas eu acredito sim que outros nomes, como Portugal, o Ige, outras pessoas ali que não tiveram, se tivessem tido lá, teriam carregado um legado maior, uma coisa mais duradoura ali.
do que alguns nomes que eu não vou citar, mas que para esses nomes a gente virou uma medalha na parede e acabou. O cara não quer saber do legado do rugby brasileiro. Tem um monte de jogador que foi lá que não tá nem aí, nem acompanha, você nem vê ele nada do cenário nacional, né? Então, Sim. enfim, essa é a minha opinião sobre o tema aí. E a gente acaba sendo levado, a gente ainda leva a culpa não, mas a gente acaba levando o rótulo de alguma coisa, né? De brigão, de lesionado, de chato, sei lá, de qualquer coisa a gente leva sempre a culpa, né? Essa coisa do brasileiro apontar muito dedo, né? Muito Ah, dedo. isso é Eu acho isso normal, muito. né? As pessoas, elas veem aquilo lá que elas têm um clique de um momento, de um segundo, de uma coisa que você faz ali, mas elas não veem todo o resto que você passou, os anos treinando, os anos se dedicando. Ninguém quer saber da Sim, sua vida pessoal, o que você estava passando no momento, se estava tendo alguma dificuldade, alguma coisa. O cara se importa com ali na hora e é isso. O resto vira história. O resto que é que nem o Putin soltou essa frase aí numa seleção nossa. Ele falou, cara, no final das contas, cara, se ninguém hum, lembrar de nós, nós vamos lembrar de nós mesmos. E é isso. Então, no final, as memórias, a vivência ali serve para quem teve mesmo, porque a galera esquece. Se você perguntar quem que era o grupo de 2018 do Sevens, ninguém lembra mais. sim, sim. Essa, essa é E a aí dura vem uma. verdade. É dura, que ninguém resgata a história, né? Outro É. dia eu estava ouvindo, fora do rugby, né? Outro dia eu estava vendo a história de um menino de uns 15, 16 anos de idade, que ele falou assim para ele que o maior jogador do mundo de todos os tempos no futebol era o Messi, né? E eu falei, bom, você não viu outro jogador jogar, né? Porque é maravilhoso, mas do mundo de todos os tempos não é o Messi, né? Por exemplo. E quando a gente fala assim do rugby brasileiro, a gente só lembra dos que estão jogando agora e olhe lá, porque a gente não resgata a história de mostrar, olha, começou assim, foi para isso, depois mudou para aquilo e assim por diante. Para você, você é um cara que estudava no Liceu Pasteur, né? Era um grandalhão desengonçado, vamos dizer assim, né? O que ele Uhum. fez para você de bom, o rugby? Ah, muita coisa, Marcelo. É difícil enumerar, assim, né? Mas eu comecei a jogar rugby numa fase difícil, que minha mãe tinha falecido, eu era moleque, tinha 12 anos de idade ali, eu podia ter ido para qualquer outro caminho. E o Sim, rugby acabou me direcionando para o esporte, me acabou me dando um propósito, um sentido. Eu joguei pela seleção brasileira logo com 15 anos, isso me fez muito bem, me fez querer cada vez mais aquilo, assim. O rugby me fez conhecer 40 países, 5 continentes, diversas culturas. Eu joguei em um monte de lugar do mundo. Eu só tenho é o que eu falei, ele cobra um preço no corpo, cobra, mas eu também tenho muitas coisas boas que eles me trouxeram, né? Muitas vivências, aprendizados, culturas, experiências, amizades que eu carrego, algumas que você acredita que você carregaria mais ou que se importariam mais, mas no fundo mesmo dentro desse meio, cara, os amigos de verdade você conta no dedo e é assim mesmo. Depois as pessoas, a hora que o holofote sai ali, que a cortina sim. fecha, um monte de gente não quer nem saber. Esse é o ponto, né? Mas com certeza muito mais coisas positivas do que negativas. Eu acho que ele me desenvolveu muito como pessoa, como um cara. Ele me fez me fortalecer mentalmente para muita coisa, ele me fez conhecer diversas culturas e ele fez ser o que eu sou hoje, com certeza. Diegão, muita gente não sabe, né? Muita gente não sabe, poucas pessoas sabem, as que estão mais próximas de você. Você jogou um tempo na França e um tempo na Austrália, certo? Uhum, Muita gente quer, eu quero jogar na França, na Itália, não sei aonde, onde quiser. O Portugal foi assim, outros jogadores fizeram isso também, né? uhum. O que você viu de diferente nesses três países diferentes? O Brasil, a Austrália e na França. Eu não falo de rugby só, eu falo do todo, né? Do todo. O que é diferente que a gente fala, puxa vida, o Brasil até tem jogo, pode melhorar, mas o que falta para aqui, para isso aqui, a coisa ficar gostosa? Porque você vai na França e na Austrália, e na Irlanda, e sei lá onde for, não precisa ir muito longe, vai na Argentina, é uma delícia ir num jogo de rugby, por vários motivos, principalmente de Uhum. clubes. O que falta aqui pra gente? Que você viu lá e não tem aqui. Hum, Difícil pontuar, né? Mas são culturas muito diferentes. A França lá, principalmente o lugar que eu fui lá, que eu fui para Toulouse, que é o sudoeste da França, a cidade Hum, respira rugby. É o primeiro esporte disparado.
todas as pessoas acompanham semanalmente as coisas. Não tem ninguém que não conhece o time local do Stade Toulousain lá, o que não torce, que é o maior campeão da Europa. Eles são como se fossem verdadeiros heróis da cidade lá. É engraçado essa história até, porque eu fui para lá para jogar, mas eu não tinha contato em time nenhum. Eu saí batendo na porta e, por coincidência, um cara que estudava na escola de língua que eu estava, ele trabalhava no aeroporto de Toulouse, porque lá Toulouse é muito famosa pelos aeroportos, Airbus lá, né? A fábrica de Airbus, o aeroporto. E ele tinha um contato no Stade Toulousain, que é a maior equipe lá da França e uma das maiores da Europa, né? E eu falei, não, imagina, eu vim para jogar na quinta divisão, o Stade Toulousain, ele falou, não, vou botar lá e tal. Acabou que o cara foi com a minha cara lá, me viu num treino, gostou, e falou, ó, joga aí no nosso M21. Eu tinha 20 anos na época. Joga esse ano no nosso M21, vê o que dá aí. E aí eu comecei, eu era o brasileiro que jogava no Stade Toulousain, uma coisa meio incomum, né? Sim. E eu lembro que depois de, assim, eu jogava na base, eu era longe do time profissional, ainda tinha anos até o time profissional, era a base do Toulouse. E, pô, às vezes eu começava a sair, conhecia um, conhecia outro e tal, pô, e o cara chegava no ônibus, na balada, falava, Le Brasileiro do Estado, lá, os caras sabiam que eu era o brasileiro que jogava no Toulouse, assim, eu não era ninguém, mas a cidade é uma outra realidade, os caras respiram rugby, entendeu? Os caras souberam de um brasileiro que estava lá, o tiozinho do busão já sabia, entendeu? Sim, sim. O grau isso quer dizer, resumindo, né? O grau de popularidade lá na França é muito mais alto, é difícil comparar, eu não sei que grau, como que essa popularização poderia ser feita melhor no Brasil? Porque eu acho que falta um pouco isso, né? Ser um esporte, eu acho que ele é mais popular, eu acho que hoje você liga a TV no fim de semana, é muito fácil você encontrar um jogo de rugby. Se você pegar 10, 15 anos atrás, quando eu comecei, putz, eu lembro que eu tinha que botar a VHS para gravar o jogo do Six Nations da França no TV5, que era o único jogo que passava na TV. Era o TV5 França no Six Nations de 2005, sei lá. E hoje em dia não, já tem internet, a TV passa, a gente já está num grau mais popularizado, mas eu acho que falta um pouco de organização também. Os clubes lá eles são mais organizados, eles são maiores, acho que no termos geral as federações locais são mais organizadas também. E a França tem uma cultura muito maior. Aí já, agora comparando, já que você perguntou dos dois, comparando com a Austrália, a Austrália, para mim, eu morei lá e eu via como... A minha definição era: a Austrália é o Brasil que deu certo com muita aranha. Essa é a diferença. Deixa eu só falar aqui, o André Rimoli, que foi seu professor e é meu amigo, tô aqui, tá mandando um grande abraço para você aqui, ó. Boa, sabe, legal, da Unip? Muito legal, abração, pô, claro. Mas, desculpa, Marcelo, perdi a linha de raciocínio, mas retomando, a Austrália... Na Austrália, sim. Para mim é o Brasil que deu certo lá. O clima é muito parecido, a gente tem ali o ambiente lá, o ambiente da galera é muito amistoso, a galera trata todo mundo bem. E só que o rugby ele é popular lá, o rugby league, o rugby union não é popular lá. Eu fiz jogo de primeira divisão em que tinha, sei lá, 100 pessoas vendo o jogo. Primeira divisão da Austrália, você está falando lá. Sim. Então, assim, não é uma coisa que o rugby é super popular lá, mas, de novo, eles têm uma organização mínima, então o campeonato funciona, o clube tem dinheiro, o clube tem várias categorias, tem treinadores diferentes, o pessoal trabalha para o clube. Tinha vários treinadores lá que eram pagos, mas tinha treinadores voluntários, então você era numa categoria que tinha 60, 70, tinha um head coach e um treinador auxiliar lá que era pago, mas também tinha 2 treinadores que estavam lá, que eram ex-jogadores, veteranos, que gostaram de ajudar e estavam lá se esforçando. Mas o cara que está lá e mesmo assim ele faz o curso da federação, faz o curso local, ele se aplica ali para entregar alguma coisa boa, né? E sim. Eu não sei, eu acho que é mais isso, acho que é mais a cultura, a política, a organização que é a diferença de fazer a parada deslanchar de uma vez, sabe? O engajamento da sociedade, não é isso? Não tem essa coisa de engajamento? A sociedade da França e da Austrália é mais engajada que a nossa? Também, a nossa é mais preguiçosa? A nossa é mais preguiçosa? Marcião, também. Acho que a gente espera muito as coisas aqui ao invés de fazer também. A gente espera as coisas prontas, né? Em todos os níveis, eu acredito. Acho que em todos os níveis
do comando, da cúpula, aí a gente espera as coisas acontecerem mais do que a gente vai lá e faz, e esses países são países que não que eles fizeram hoje, não que eles fazem hoje, mas já vem fazendo há muitos anos, então eles só vão colhendo os frutos, entendeu? Eles não Sim, precisam, né? É aquilo que é aquele comparativo a uma corrida, né? Se alguém está na sua frente, você correr na mesma velocidade, a distância vai ser sempre igual. Se você quiser chegar em sim, alguém que está na sua frente, você precisa correr em o dobro da velocidade. Se o cara está sim. 100 metros na sua frente e você correr sempre na mesma velocidade, eles vão ficar sempre a 100 metros de diferença. Agora, se você quiser tirar esse gap, diminuir, não adianta, eles têm que fazer dobrado, né? Essa é a minha leitura aí desse cenário. E uma coisa, nós estamos agora com uma nova CEO na CBRU, jovem, pelo que eu li, ela é fora do contexto do rugby, isso eu acho muito legal, que de repente pode tirar alguns vícios, né, muitas vezes que existem. Mas você vê, por exemplo, a gente, em vez de fazer essa caixinha de federações, de estados, fazer uma coisa mais regionalizada, por exemplo, de jogos Vale do Paraíba, interior aqui de São Paulo, capital, para depois se encontrar numa grande final lá para frente? Ou você acha isso muito complicado para o Brasil ainda? Porque nós temos times de São Paulo que são muito mais perto do Mato Grosso e do Paraná do que da capital de São Paulo. Alguns são mais perto de Minas do que São Paulo. Então eu fico sempre me perguntando isso, se não vale a pena. O que você acredita ver nisso? Se vale a pena ou não? Mas eu tenho uma visão minha Hum, que eu acredito que as coisas começaram a ficar mais difíceis ou que a gente teve um freio quando a gente teve uma expansão muito grande de times de rugby. Eu não sei. vejo isso como algo positivo e eu vou explicar por quê. Tá. Se você pegar lá fora, na Argentina, na França, ou até na Austrália, que se for pegar esses países, os clubes de Hum, rugby, eles têm densidade de atleta. Então, eles são entendi. clubes com 100 atletas por categoria, 200 atletas na base. Eu acho que essa densidade, esse corpo dos clubes, ele é muito importante para esse desenvolvimento, não só da competitividade, do nível de jogo, mas também desse desenvolvimento do clube como uma comunidade, de você ter mais gente, mais braço, mais pais que vão lá ajudar, mais gente trabalhando. E a partir de um Hum, momento aí na história não sei bem o que levou a esse gatilho, não sei bem como começou, não sei se são as dimensões continentais do nosso país, mas a partir do momento a gente começou a quebrar muito. Ele começou a ter muitos times, então o cara tinha um time lá, daí o time lá, puto, o cara não gostava do treinador, brigava, separava, puxava metade, fundava outro time, isso aqui lá. E a realidade é que se você for ver, existem, sei lá, eu posso contar 10 treinadores bem capacitados de conduzir um time hoje no Brasil. Talvez 10 seja sim, muito, talvez a gente tenha menos. E a gente tem o sim, sim, quê? 300 times, 200 e sim, tantos times. sim. E eu acho que isso é um pouco de onde passa a dificuldade. Assim, eu sei que é difícil, mas principalmente nos grandes polos, eu acredito que o menos seria mais. Se a gente tivesse times mais densos, com maior quantidade de gente fomentando aquele clube, a gente poderia fazer essa qualidade aí subir um pouco mais, né? Eu acredito que isso Sim. serviria também para os times de interior, de não sei o que lá, de se juntar, né? Às vezes você pode ter clubes separados, mas talvez você vai ter uma liga, um grupo forte. Vamos montar o time do interior lá, que pega uma região Sim, de, sei lá, Campinas, Dayatuba, não sei geograficamente falando o que, sim, que daria certo. Mas monta lá 40 sim, caras junto treinando, não um time de 15, aí precisa de mais 5, aí machuca 3, aí precisa de mais 5, aí dá WO. Eu acho que passa um pouco sim. por aí. Eu acho que essa regionalização ela poderia rolar em termos de competição, mas eu acho que a união em clubes mais densos, você não precisa, vamos montar a série E do Paulista, Paulista A, B, C, D, E, não, cara, faz série A, série B. E se você é um time que é Sim, sim. pequeno da série C, se junta com o time da série B, encorpa aquilo, aprende. E aí depois, quando a gente começar a ter muito jogo, aí sim, vamos fazer série A, vai ser lá Pasteur e São José. Pô, vamos botar o Pasteur A, o Pasteur B, o Pasteur C. A gente faz 3 jogos do Pasteur e São José.
Faz Pasteur A e B e Entendi. C, entendeu? Acho que passa um pouco por isso, assim, o que eu acredito ser um modelo melhor para desenvolver o nível de jogo e os clubes também. Duas coisas. O Espanha está dizendo exatamente uma coisa que nós pensamos, acho, iguais, né? Você, eu. Existem muitos times, mas não existem clubes no Brasil, né? Uhum. Isso é um problema. E Sim, outra coisa interessante, isso é uma coisa interessante. Hoje a Federação Baiana, o Diego, coincidentemente seu xará, o Diego, que é o presidente da Federação Baiana, a ideia dele é fazer uma liga baiana. Ele tem a visão da Nova Zelândia, fazer por regiões, entendeu? E com isso, no futuro, breve, ele conseguir fazer, bom, vamos jogar o Campeonato Brasileiro A, B, ou C, ou D, ou sei lá o quê, e com a Liga Baiana, com a região da Bahia, né, juntando todo mundo. Isso daí é muito, muito legal mesmo, entendeu? De pensamento, né? Não sei se você consegue, você já teve esse contato com o pessoal da Bahia. não, eu muito pouco. Eu tive para ser sincero, e talvez essa é uma das grandes dificuldades que a gente tem nessas dimensões continentais que a gente tem, né? O Brasil é do tamanho da Europa, praticamente, né? A gente está falando aí de um país de, sei lá, de 300 milhões de habitantes, 250, e que talvez a solução passe por aí. Talvez tenha que se juntar a galera da Bahia ali, que é praticamente o tamanho, sei lá, da Espanha, e fazer uma liga Sim, local lá, se desenvolver com clubes fortes locais. Mas ainda assim, lá sim, eu acho que é isso. Acho que o número de clubes tem que ser restrito. Então, vai fazer uma liga baiana, que talvez não tenha tantos jogadores, tantos clubes. Tem que montar com 2, 3, 4 clubes e olhe lá. Não adianta fazer a Liga Baiana com 10 clubes, porque daí você vai quebrar em 10 sim. times pequenos, não vai ter densidade, não vai ter treinador bom, não vai ter cara. Talvez ali menos é mais. Então, botar a Liga Baiana lá com 2, 3 times, faz um triangular, se fortalece, depois está bem, Sim. lutou bem, aí monta uma seleção desses 3 times, vai disputar contra outros. Eu acho que assim a gente vai se desenvolvendo, entendeu? Sim, porque a experiência do Orixá de Salvador e a do, como chama, daquele time de Natal, que depois quebrou, né? Quer dizer, juntou-se Dragon, né? times, mas não tinha. É o Dragons, exatamente. E depois acabou. Quer dizer, quando acabou o time, acabou tudo, né? Uhum. Então, e a gente vê mesmo, a gente não precisa ir muito longe, a gente vê em São Paulo, né? O Band, por exemplo, é um clube que teve sorte de não ter campeonato esse ano, queria não ia participar de nada, né? Porque Sim. sempre remonta clubes com jogadores que têm contrato e vamos para frente, né? Então, Uhum. isso é uma dificuldade que a gente não tem essa visão. E tem uma coisa que você fala muito bem, você falou muito bem, essa questão o quê? Ninguém quer ser o reserva do time. Então, se eu sou reserva, eu vou embora, né? Quer jogar num time menor, mais qualificado, mas ele não tem noção de organização de time, né? Por exemplo, eu lembro que o ano passado, no final do ano, eu fiz um cálculo que o Pasteur, para competir, eu queria competir esse ano com aqueles dois campeonatos interligados, que eu acho uma bobagem danada, 52 jogadores. Tinha que ter 52 jogadores prontos para se jogarem. E nós não. O Pasteur, hein? Imagina o resto. Você Sim. imagina? Tem time que não tem. O SPAC não estava tendo, o Band não estava tendo, né? Eu não sei se a Poli tem, porque ainda tem um B deles lá que eles jogam de vez em quando, mas não são do mesmo nível do A. Então, no mesma época o Ian mostrou uma foto de um pós-treino do Cuba, né? Com 150 jogadores. Sim. 150 jogadores. Uma coisa assustadora, quer dizer, você pensar para o Sim. Brasil é assustador. E, e aí? E aí, né, sabe? O Brasil não consegue ver isso, né? Sim. O brasileiro não é isso, né? Porque ele não quer ser o reserva do fulano, ele acha que não tem no nível de jogar com um Pasteur, ele quer ter um time dele, né? Porque tem muito isso É, também, né? acho que tem um pouco esse aspecto cultural, né? A gente não tem a cultura do rugby aqui, então o cara. E a cultura do rugby ela passa um pouco por sacrifício, por você galgar os degraus, tem um pouco de hierarquia, de você construir seu espaço no time. E o brasileiro não tem muito disso, né? O cara quer ir bater a pelada dele lá do futebol, que nem ele batia no futebol lá, e quer jogar, não quer sentar para esperar a oportunidade de um jogo, de ganhar seu espaço, e lutar e o caminho mais difícil, né? Porque esse é o caminho mais difícil, né? O caminho mais fácil é o cara falar, meu, não dá, aqui não dá, bom, vai, sai, entra para outro time, mas daí o cara vai ter um treinador que é muito pior, vai se desenvolver muito mais devagar, vai jogar entre caras que... E é aquilo, né? Você quer
você quer melhorar, você não pode nem ser o melhor do grupo que você está ali e nem ser o pior, mas você tem que ser um cara que você olha em volta e tem um monte de cara para você aprender, para você se evoluir, né, cara? Agora, a partir do momento que você chega Sim. num lugar que você é o melhor, sua margem de evolução ela vai ser praticamente zero, ali, entendeu? Então passa um pouco por E, isso. e uma coisa, quando você jogava nos times da França e da Austrália, o fora-campo, como é que é? Tem lugar para sentar, lugar para tomar uma cerveja, bater papo, sentar, trazer namorado, trazer um amigo, trazer o patrocinador? Ou é que nem aqui o Brasil, que é essa zona que você não tem nem vestiário para se trocar? Com exceção do SPAC, que o vestiário mesmo assim não é daquelas coisas. É um bom vestiário apenas. Sim. É, de novo, né? Eram duas realidades distintas lá. Na França, a gente tinha tudo lá, não faltava nada, né? Os clubes são muito antigos, são muito bem organizados. Então, essa estrutura mínima aí, ela era muito top, era muito boa. Na Hum. Austrália, tinha tudo. Eu vou te falar que as estruturas eram até mais modernas, tinha vestiário, tinha banheiro e tal, mas é o que eu falei, tinha menos público. Né? Às vezes não tinha. Teve jogos que eu fui que não tinha o que comer, não tinha um restaurante assim. Mas se Sei. era um campo lindo, estava marcado, tinha juiz, tinha um vestiário, tinha o terceiro tempo, tinha tudo bem organizado, assim, né? Sei. Não sei, eu acho que passa um pouco por isso também. Acho que ajudaria ter essa estrutura melhor. Mas, de novo, aí não sei se os clubes têm todas essas capacidades, né? Ou se seria uma coisa mais de ter a federação organizando. É complicado. Hum. O Greg está fazendo uma pergunta aí, negócio de oferecer estrutura, qualidade de treino e competição, né? Essa é a questão, né? O que ele falou tá certo. Falou, para manter jogadores no clube, tem que oferecer estrutura, qualidade, treino e competição. É um pouco isso. Você precisa ter Sim, sim, uma estrutura mínima, você precisa de um treinador bom, precisa ter um cara que você vai lá e sabe que você vai aprender com aquele cara, que ele vai te ensinar alguma coisa, e precisa ter uma competição. Você precisa chegar lá e saber que você vai ter que disputar, vai ter que ralar, senão se fica muito fácil, você desanima, e se também é o oposto, você precisa ter espaço, ter um time B para o cara se desenvolver, dar oportunidade. Que o que falta aí é oportunidade também. Ter oportunidade, é sim. isso. E essa é a dificuldade da gente, né? Colocar um time B para jogar, para rodar, para naquele dia, aquela hora. Não tem como chama vamos dizer assim, um calendário para noite disso, né? Nós estamos em dezembro, nós não sabemos nada para 2021, né? A gente Nunca é soubemos. complexa a discussão, Marcião, porque passa por vários pontos, né? Um desses pontos eu acho que são a densidade de jogadores dos clubes. O outro ponto é o do calendário. E eu não sei se vou jogar um tema aqui na fogueira junto, mas esse ano, em fevereiro, soltaram um calendário. E se eu não me engano, Sim, eles tinham aumentado a quantidade de jogos. Tipo, ano passado a gente tinha feito 16 jogos, ou 15, 14, não lembro. Esse ano ia ser tipo 25, sei lá, 10 sim. jogos a mais, porque ia ter Paulista intercalado com o brasileiro e de volta tal. Cara, eu olhei o calendário e falei, cara, sabe o que vai acontecer? Vai dar merda, porque os caras não vão ter jogador suficiente. Vários clubes que você Sim, citou sim. anteriormente não vai ter jogador suficiente. O Pasteur, que é um puta de um clube organizado, que tem uma porrada de jogador, pode ser que não tenha jogador suficiente, porque é Sim, difícil. Você também tem que aumentar, mesmo os times de primeira divisão, você tem que aumentar o volume de jogo deles gradativamente. Então você não pode passar sim, de um ano que você joga 13 jogos no ano para o outro ano que você vai jogar 26, que é o dobro. Você joga um sim. 13, nos jogos você joga 16, nos jogos você joga 18, joga 20, aí para daqui a 5, 6 anos jogar 25. Então é um pouco disso também, né? Eu acho que a criação de muitas divisões e muitos níveis dificultou muito esse processo de densidade dos clubes, aí, de volume. Uma falha estratégica do rugby brasileiro, de forma geral, e eu ponho também, eu ponho culpa na gente também, é não criar metas. Ó, o primeiro ano tem que ser assim, no segundo ano, isso, mais aquilo. Em 10 anos, que foi quando teve aquela primeira grande boom, nós não tínhamos meta, né? Uhum. Nós não tínhamos meta. A gente está olhando para o fim da corrida, mas não
o meio da corrida. Então os times hoje deveriam já ter algumas coisas há 10 anos. Porque a cada ano tem que ter um campo, tem que ter isso, tem que. Como vai ter? Não importa. Os times têm que fazer. Se não conseguiu atingir, cai fora. Eu vejo, eu dei uma olhada isso no regulamento do voleibol que está jogando, né? E que os times têm. É assim que tem que jogar. O time pode ser muito ruim, mas o time vai jogar assim. Ele tem isso para jogar, ele vai jogar. Se ele vai ficar em último, é problema do time. Né? Sim. Ele tem o número de jogadores, número de inscritos, a quadra, o ginásio, o patrocinador, etc, etc, etc. O rugby não tem essa coisa. Né? Lança em fevereiro um calendário. Como é que você negocia? Está fechando dinheiro para o ano que vem agora, dezembro. Então os times têm que saber isso em outubro. O Campeonato Paulista de Futebol foi lançado agora, em outubro, novembro. Novembro, os caras já vão pegar o dinheiro, o patrocinador, no jogador, vão contratar, tem o contrato do atleta, assim por diante. Então a gente vê muito isso, não tem calendário. Então, o calendário parece bobagem, mas é o planejamento dos clubes. Os clubes não sabem planejar. Vamos que vamos, né? Não sei quanto eu vou gastar, mas vamos que vamos. E aí não gasta, e um time menor acaba morrendo. Os times maiores acabam tendo lá um patrocinador, um patrono, alguém mais, uma lei que acaba ajudando. Esse é um problema que o Brasil tem também. Acho, com certeza, né? A gente vê aí, pô, quando que é a Copa do Mundo de Rugby? 2023, saiu o calendário já, Sim. saiu os grupos sorteados já, os jogos. Eu acho que o planejamento aí ele é crucial para a preparação nesse termo aí do clube, né? Sim, sim. Mas é um pouco tópico, né, Marcelo? Eu acho que, não sei, eu acho que a gente melhorou em um monte de ponto, mas a gente tem um alto grau de desorganização e principalmente de falta de conversa. A gente tem os clubes, a conversa entre o triângulo ali, federação, clubes, confederação, a comunicação ainda é bem falha ali no meu ponto de vista, né? Ele deveria ser de uma maneira muito mais aberta, muito mais uma comunicação realmente, uma mão de duas vias, a coisa que vai e volta, sabe? Não só, tá, é isso, pum. Ou não, espera aí que em fevereiro a gente responde. Não, mas pô, a gente precisa disso agora, a gente precisa se planejar, vamos agilizar, tal. Não, acho que falta um pouquinho dessa via dupla aí da comunicação aí para poder ligar todo esse trabalho de uma maneira melhor. A gestão esportiva é muito ruim, né? Vamos ser isso claramente, né? A gestão esportiva é muito ruim. Existe muita gente mais ou menos trabalhando nessa área aí que é muito complicado. O Passeio, por exemplo, tem um grupo bom de ex-jogadores, empresários, pessoas que sabem de negócio, outros que são de esportivo. Isso é importante, né? O São José Sim. também é uma coisa, o Jacareí também é uma coisa. Tem as suas falhas, tem as suas deficiências, mas tem gente que é do ramo. Não gente que caiu de paraquedas e fala qualquer merda e se sabe do que eu estou falando, né? Muita Sim, gente que sim. fala lá que não está nem sabendo o que está fazendo, né? O cara acha que é tudo muito higiênico, né? Existe coisa, o rugby precisa se tornar um produto, né? Esse é o grande legado, um produto. O esporte dentro do campo está bem resolvido, eu acho, né? Tem que formar mais treinadores, mais preparadores físicos, mais o que só de apoio, mas o esporte está bem resolvido. O que está mal resolvido é essa coisa externa do campo. É higiênico demais. As pessoas acham que o rugby é puro. E não é puro, nada é puro. Tem seus problemas, tem que ser resolvido esses problemas. Tem que criar. Né? Nós estamos agora, se eu não me engano, há 6 meses dos Jogos Olímpicos de Tóquio, se tudo correr bem, né? E eu não vejo muita atividade para as meninas e para os meninos. Os meninos não estão classificados, mas as meninas teriam que estar classificadas, já treinando e ficaram parados um monte de tempo. Né? Não sei se ficaram parados, porque treinaram dentro de casa, não fizeram atividade física, né? Tiveram o dia a dia. Isso é muito ruim também, falta planejamento. Porque espero que eles não vão bem também nos Jogos Olímpicos, eu acredito que eles têm que ir bem. Né? E eu sempre relato a experiência do basquete feminino, né? Você deve lembrar, o basquete feminino foi campeão mundial em 94, depois vice-olímpica em 96. O Sérgio, que é o treinador de lá, ele fala claramente, o time era, quando eles chegaram, um time de segunda divisão. Tinha a Paula e Hortência, ganhou um sul-americano, um pan-americano e só. Né? Mas não tinha pretensão de ser mais alguma coisa. Foi a partir desse momento que se criou um triângulo. Você pode ser boa nisso, mal daquilo, mas que se criou um espírito, né, de ser campeão. Né? E aí não é uma crítica aos nossos atletas, eu acho que é uma crítica a gente,
e eu acho que o Pasteur, eu me incluo nessa história do Pasteur também, nós sabemos ganhar batalhas, mas não sabemos ganhar a guerra. Nós temos que aprender a ganhar a guerra. A batalha é fácil. Você vê assim também, nós perdemos um título que fala a guerra era nossa, nós perdemos essa guerra. Você lembra disso, né? Nem quero lembrar, não sei do que você está falando, não. Não. Mas Não, eu não consigo esquecer. Eu não esqueço. Eu acho que é um pouco por aí, Marcião, é isso. Acho que trabalhar, ser focado e ficar ali no planejamento, ter um objetivo, ter uma meta, acho que é o caminho, né? Não tem muito outro, né? E o Spani está perguntando aqui, qual a expectativa das estrelas como treinador do PAC? Qual a Estreia expectativa do Diego para as estreias como treinador do PAC? Estreias? É isso? Estreias como para treinador do PAC. estreias como treinador do PAC. Expectativa para a estreia. Então, de quando os jogos vão. Imagino que o Spani está perguntando aí quando os jogos voltarem a rolar, né? Tá. Acredito que é isso. Spani não pode mandar se é isso mesmo, quando a gente ter a volta, né? Isso, a estreia mesmo. É isso. Não sei, né? Acho que eu só quero. A gente quer ter a minha estreia como treinador do PAC. Calma, Espanhol, já tá me aposentando, cara. Eu ainda tenho mais um ano. Mas eu tô ajudando lá eu tô ajudando o Kakuro, como o Kakuro é o head coach atual do Pasteur. Não sei como é que vai ser ano que vem, se vai ter mudança no squad ou não. A minha meta era tirar um ano sabático e fazer meu último ano de rugby ano que vem. Eu não sei se meu corpo vai permitir ou não, mas eu gostaria de finalizar tendo mais uma temporada como jogador e continuar auxiliar como treinador auxiliar, mas não como treinador principal, assim, né? Eu gosto bastante de treinar, de dar treinos, de passar o que eu aprendi para os outros. Eu acho que é um cargo que requer não só conhecimento de rugby, mas também uma habilidade de você lidar com pessoas, com seres humanos, que eu acho que é a parte mais difícil do trabalho, você gerenciar. Passou a moto, eu fiz um barulho, mas passar você gerenciar esse monte de pessoas diferentes, né? E eu espero que quando eu tiver que assumir essa função de uma maneira principal aí, se eu não estiver jogando, estiver com a cabeça só nisso, eu consiga desempenhar aí de uma maneira satisfatória. Mas pelo ano que vem eu vou estrear aí ajudando aí com os forwards, que na verdade para mim não é nada de novidade, é uma coisa que eu já venho fazendo aí há alguns anos aí, como um dos jogadores mais experientes do clube. Então eu só vou seguir dando uma diretriz ali, auxiliando um pouco o Kakuro nesses termos, ou quem estiver lá. E se Deus quiser, se der tudo certo, consigo fazer mais alguns joguinhos. E aí, ano que vem, penduro minhas chuteiras oficialmente aí. Vixe, Maria, meu Deus, hein? Vai ser dolorido, mas vai, né? Já parte mais dolorida já foi, né? Agora, dolorido mesmo, eu acho que vai ser o dia seguinte do jogar no ano que vem. Quem sabe a gente consiga ganhar a guerra e esquecer da batalha perdida, né? Esse é o objetivo final, com certeza, o objetivo máximo, mas dolorido mesmo vai ser o pós-jogo. No ponto de vista físico, você acha que as pessoas vão ter dificuldades no ano que vem, já que nem todo mundo está treinando, foi um ano diferente? Porque a gente vê isso muito no futebol, né? Eu observei muito isso no vôlei também, algumas dificuldades que os atletas têm. E isso, alguns atletas de altíssimo rendimento que vão para os Jogos Olímpicos foram embora, saíram do país para poder jogar um pouco mais, para não perder. Você acredita que isso vai acontecer com a gente? Não estou falando do pessoal da seleção que está treinando em outro aspecto, o pessoal do dia a dia. Sim, o pessoal dos clubes, né? Não, acredito que sim. Isso. Eu acredito que acho que até essa é uma coisa que as federações elas têm que ficar de olho. Eu acho que ano que vem, quando o rugby voltar, e se o rugby voltar ano que vem, a gente tem que ter uma competição um pouco mais reduzida, a gente tem que ter um intervalo adequado entre os jogos, a gente não pode querer enfiar um monte de jogo na sequência. Eu acredito que é um trabalho que o clube vai penar um pouquinho, vai pedalar um pouquinho no começo, até todo mundo se adequar novamente.
Porém, acho que a hora que a gente pegar o ritmo ali, alguns jogos ali, vai que vai. Eu acho que tem, no ponto de falando um pouco como preparador físico, eu acho que tem uma chance de ter um índice de lesão um pouco maior. Por isso que eu acho que a gente tem que tomar um pouco mais de cuidado com o tempo de descanso que a gente vai dar entre os jogos. E tem o segundo fator, que eu acho que muitos clubes, muitos jogadores se afastaram. Então, aquela densidade, aquele quórum que eu falei, ele vai estar cada vez mais difícil de jogar, né? Até você juntar todo mundo de novo, ter lá, que nem a gente tinha, que você falou, 50 cara treinando, até a gente ter 50 cara treinando de novo, é tempo, né? Não é de uma hora para outra que isso vai acontecer. E o nosso atleta, o nosso jovem, de forma geral, ele precisa falar e ser ouvido, né? A gente tem que tomar muito cuidado com isso, por ser um esporte semi-profissional, ainda em transição, que vai demorar na minha concepção, uns 5 anos ainda para se tornar uma coisa mais profissional, mas nosso jovem precisa ser muito ouvido, né? Muita gente, a gente acha que não, o nosso jovem não ser ouvido, precisa ser ouvido, né? Ver com a expectativa dele, fazer com que ele se torne fiel, mas sabendo das limitações que ele tem, o que ele quer fazer depois, porque tem gente muito boa que não quer jogar, quer brincar, então vai pro B, né? Muita gente que não, mesmo pior eu quero jogar, então treina no A para melhorar, para jogar, tentar jogar no A, e sabe que pode não jogar, né? Então isso a gente tem que tomar muito cuidado. Os treinadores, as pessoas que estão trabalhando no dia a dia com os atletas, tem que pensar muito nisso. E a gente tem um defeito muito grande, aí é um defeito que eu acredito que existe. A gente tem que saber acolher melhor os jogadores, principalmente os estranhos, né? Porque o que tem de estranho no mundo a gente não imagina, né? E no rugby também, tem os estranhos, né? E tem que fazer que o estranho se sinta um estranho querido, né? Porque cada um tem suas estranhas. Você tem, eu tenho as minhas, né? Um monte de Todos coisa. nós somos estranhos. Estranhos. Chega perto, então você fica mais estranho ainda, né? Tanto que é muito engraçado que tem gente que fala, por exemplo, eu vou falar de você, mas eu já ouço muito de mim. Ah, mas ele é muito esquisito. Falam de você. Eu falo, não, mas é que você não conhece o cara. Como para mim, falam que eu sou muito esquentado. Eu sou chamado anarquista, né? É o cara que só berra, só grita, só pula. Ele falou, eu não tenho a menor dúvida, né? Eu prefiro ser assim do que ser um estranho quieto, né? Então, a gente. E por quê? Porque as pessoas acham que o rugby é essa coisa higiênica. E a gente não tem noção do que nos outros esportes, o que se fala na beira do campo, o que se provoca, o que se xinga, sem ofender individualmente, mas provoca para as pessoas perderem o equilíbrio, que é a única forma de ganhar, né? Como é que chama? O nosso amigo do MMA, que está nos Estados Unidos, esqueci o nome dele, deu branco, estou ficando velho. Que era de Santos, o Cosmos. O Cosmos falou que antes de entrar se fala muita besteira, né? O cara perdeu o equilíbrio, né? E no fundo é isso também, né? A gente tem que entrar no campo, perdeu, tem que chorar, tem que ficar puto, né? Porque, mais uma perdemos. Não, perdemos, cara. Você não acha assim isso também? Você não, né? A gente que chorou muito por ganhar e por Eu perder? acho que as pessoas. Acho que é um pouco da individualidade que você falou aí, dos estranhos e tal, que eu acho que é um fator que é mais a questão de individualidade, né? A gente tem as nossas características que fazem a gente ser único, né? Por isso que a gente Sim. só tem uma pessoa como a gente no mundo, que é nós mesmos. Então não tem outra pessoa. Acho que Sim. a maneira como você encara a derrota, ela é um pouco individual também. Então, assim, eu sei que eu sempre tive uma dificuldade enorme. Eu me lembro de ter raiva de perder várias vezes, inclusive sempre que eu perdia no começo da carreira, perdia para mim perder para o São José era o asco. Nossa, eu ficava chorei várias vezes, ficava mal. E ao longo das carreiras você vai amadurecendo, você vai desenvolvendo, você saboreia as vitórias também, né? Sabe saborear as vitórias e aprende a lidar com as derrotas de uma maneira mais amena. Porém, você tem que sempre querer buscar ser melhor. Então, se você foi derrotado, você sabe que você poderia ter feito um pouco melhor, ter jogado um pouco melhor, é isso que você tem que buscar, né? Hoje em dia tudo é aceitação, né? Tem que se aceitar. Aceita do jeito que você é, aceita como que você tá, aceita o corpo que você tem, não sei o que lá. Aí eu não vejo por esse lado, assim. Eu acho que você tem que
você tem que aceitar algumas características, mas você tem que querer ser melhor em várias outras. Você tem que querer ser uma pessoa Sim. que sai da inércia, um cara que, pô, perdi, pô, vou treinar melhor, vou treinar mais duro para ganhar. Pô, eu tô, sei lá, fora de forma, eu vou correr e vou melhorar para ficar em forma. E sei lá, porra, nossa, não tô entendendo essa matéria, vou me matricular num curso, vou estudar porque eu quero ficar melhor nisso, eu preciso melhorar, né? Então acho que faz um pouco Provocação, né? não ser comodista, né? Não ser acomodado nesse sentido, mas ser um cara que está sempre buscando sair da zona de conforto. O Rambo tá aqui, tá dizendo que só sem sangue bom nessa conversa. E foi muito engraçado. No início do ano eu estive lá em Cuiabá conversando com o Bicudo e o Stefano Padilha, né? Uhum. E conversamos, batemos um papo sobre rugby, sobre Melina, sobre um monte de coisa, né? Sobre o trabalho. E aí eu perguntei, Bicudo, o que acontecia com o Curitiba, com exceção de um ano? O Curitiba estava muito bem. Alguma coisa acontecia, eles perdiam pra gente. Ele falou, não sei, Barcelona, a gente tinha alguma coisa com o Pasteur que incomodava a gente. E era a cabeça deles, não era o jogo deles. E eu Sim. falei, ó, coisa engraçada, né? A gente vê a gente de fora, a gente percebe que alguma coisa está faltando, até para o Brasil como um todo, como seleção, aqui dentro, para se tornar um time superior. Porque perdemos para a Argentina, não perdemos para o Paraguai, perdemos para a Argentina, né? Mas tínhamos ganho um dia antes, como vocês também ganharam um dia antes. O que faltou, o que falta para a gente, né? Ganhar o segundo jogo? E eu sempre falava para você, né? O sábado é uma coisa, o domingo é outra. Quando o Brasil ganhou da Argentina e foi muito bem, um jogão, eu falei, olha, a gente tem que ter calma, acho que o Portugal sabe disso, ter calma, porque no dia seguinte é o domingo, a Argentina muda completamente. E mudou, e ganhou, né? E não sei, isso acontece desde o SPAC Lions, como talvez, um torneio de Seven brasileiro. A gente joga muito bem no domingo, no sábado, no domingo a coisa não vai bem, alguma coisa acontece, né? Sim. Eu acho que esse é o grande trabalho que nós temos que ter no Brasil, além da parte física, treinamento, etc, etc, etc. Né? Você também concorda com isso ou não? Você Com lembra quando você perdeu certeza. da A Argentina? parte, a parte psicológica ela é muito importante. Mas assim, a verdade é que a gente psicologicamente falando, essas últimas gerações e a nossa geração atual, ela é quebrada. Nossa, a gente tem uma. E o porquê eu não sei dizer. Eu não sei, posso. Tem hipótese do porquê mas a gente vive uma geração quebrada psicologicamente. Hoje o grau de pessoas que têm ansiedade, depressão é 10 vezes maior do que era 30 anos atrás. Então, acho que Não passa sei. um pouco por isso, né? Eu acho que a sociedade, o estilo de vida que a gente leva, a cultura que a gente vive, faz com que esse desafio mental seja cada vez maior. É uma pessoa que tem uma cabeça forte hoje em dia, ela é rara, é difícil. Uma pessoa que não tenha Sim, passado por uma dificuldade nesse sentido aí. Então, acho que passa um pouco por isso. Acho que se fortalecer mentalmente, né? Eu acho que se buscar coisas que... Eu acho que talvez seja uma nova era. Eu acho que também, graças com isso, tem coisas que ganham popularidade. Meditação, yoga. Hoje em dia você vê que a galera está buscando mais se conectar. Eu acho que passa um pouco também pela desconexão com a fé, com a religião. Eu já falei isso em alguns vídeos meus. Eu acho que hoje em dia o sim, pessoal, as gerações novas são muito, religião, fé, besteira, bobagem. E querendo ou não, o contrário da ansiedade é a fé, ao ponto, sim, ao pé sim. da letra, né? A ansiedade é o medo de uma coisa que não existe, a fé é você acreditar numa coisa que não existe. Então é o contrário ao pé da letra, né? Então acho que um pouco por aí. Eu sei que estamos chegando na reta final da hora aí, mas acho que É, se fortalecer mentalmente é essencial. Diegão, deixa eu só comentar rapidinho, depois eu encerro com você. Uma vez eu vi um bate-papo do Bernardinho e dizia exatamente isso, né? Bernardinho e Zé Roberto Guimarães, dois caras grandiosos do vôlei, né? Primeiro que o Bernardinho cita o rugby do All Blacks em toda a palestra que ele dá. É uma coisa assustadora. E ele conta porque. Só que ele discorda de uma coisa que ele não pode brigar com os caras do All Blacks, que é o tamanho. Que eu acho que a seleção brasileira, segundo ele, ganhou mais do que os All Blacks. Olha que coisa Hum, engraçada. Ele provoca, né? E não sei dizer, tem que ver em números. Números pode ser, né? sim, Mas ele elogia os All Blacks o tempo todo, como cultura, treinamento, foco e assim por diante. E a segunda coisa que o Zé Roberto comentou é justamente isso. O Brasil teve um ano que perdeu os Jogos Olímpicos porque não tinha cabeça. Nos Jogos Olímpicos seguintes, eles ganharam todas,
porque ele trabalhou muito mais que o treinamento a cabeça dos jogadores. Tanto que ele dizia assim, nós amarelamos no primeiro, a gente não amarela no segundo. E isso é importante para o time do Brasil. Portugal, Ige e outros que estão lá, né, treinando, de repente começou a trazer alguém para fazer mexer com a cabeça dele e falar, eu vou ganhar esse campeonato. Né? Isso aconteceu em 58 no futebol, aconteceu em 62, aconteceu no basquete, aconteceu no vôlei, né? Entre outras coisas mais que a gente não sabe por aí. Tá bom? Perfeito, Marcelo. Negão, obrigado. Você foi a última entrevista. Eu queria que fosse você nessa última conversa. Não é entrevista, não. Conversa do Papo Fora do Eixo. Tá? Exatamente. Daqui a pouco está no YouTube, daqui a pouco está no Spotify. Mandar os amigos ouvirem, verem, falarem e assim por diante. Tá bom? Marcelo, só te agradeço aí. Tá. Vamos sair dessa bolha e vamos fazer esse rugby crescer mais ainda, tá? Marcelo, um prazer falar com você. Um abração, obrigado pela oportunidade. Fica com Deus. Ano que vem que a gente tem um ano enorme que a gente bate esse papo pessoalmente aí. Tá bom, querido. Obrigado, tá, Alberto? Beijo, meu irmão. Beijo, tá? Beijo, Marcelo. Tudo de bom. Com Deus. Tchau, tchau. Também. Tchau, tchau.